Ao fundo do grid, nesse momento tivemos o início da disputa. Edgar Bueno Neto, número 12, Antônio Junqueira, número 61, Luciano Zangirolami, número 19, Rafael Teixeira, número 21, Alexei, número 1. Olha só por onde veio o Zangirolami para tentar a liderança da prova. O Rafael Teixeira veio lá na terceira fila para também tentar a liderança. Quase faltou espaço para todo mundo na descida do S do Senna. Zangirolami em primeiro, Rafael Teixeira em segundo e o Edgar Bueno Neto por fora, tentando se manter na terceira posição. Ele que vinha lado a lado com o Antônio Junqueira. Antônio Junqueira, primeiro colocado entre os pilotos da categoria Pro-Am. Nós sempre mencionamos as corridas, as categorias, melhor dizendo, da GT Sprint Race. São categorias de graduação. O carro segue exatamente as mesmas regras de preparação para todos os pilotos. Você viu ali como Gerson Campos, do carro número 82, também já se colocou na disputa pelas primeiras posições, com esse tiroteio aí na briga pelo segundo lugar. Rafael Teixeira, Edgar Bueno Neto, Antônio Junqueira e Gerson Campos. O Luciano Zangirolami aproveitou, estilingou lá na frente. Ele acabou confessando para nós depois que usou, logo no início da prova, um recurso que todos os pilotos têm à disposição, que é o GT Attack. Realmente, Luke, ele usou esse botão. Esse botão é um botão que o piloto pode acionar uma vez só durante a corrida. E ele tem uma injeção de 40 HPs por 20 segundos. Aqui em Interlagos é 20 segundos, né? Para cada pista, a equipe define devido ao tamanho da reta, né? E ali você viu Gerson Campos, número 82, tomando posição do Antônio Junqueira, número 61. Essa briga do Gerson Campos e do Antônio Junqueira ainda ia dar bastante o que falar ao longo de toda a corrida. Carro número 54 para o Diogo Moscato, piloto da Bahia, da categoria Pro-Am. Olha como eles vinham já para o complemento de volta. Pelotão bastante compactado na pista de Interlagos. Zangirolami, Rafael Teixeira, Edgar Bueno, Gerson Campos, Antônio Junqueira. E tome ataque do Antônio Junqueira para cima do Gerson Campos. É uma disputa intensa. E essa disputa entre segundo, terceiro, quarto colocado e quinto conseguiu dar a possibilidade para o Zangirolami abrir um pouquinho, né? Deu um pouquinho de tranquilidade para ele. Sem falar que o Zangirolami, ele, depois da corrida, até conversando com ele, ele confirmou comigo, ele largou com uma calibragem já um pouquinho mais alta, onde ele conseguia, nesse começo de prova, fazer um stint para abrir um pouquinho. E no final pode prejudicar, né? Pode ficar um pouco mais difícil. Ele termina a corrida com muito mais calibragem que todo mundo, mas já passando do ponto ideal. Ali você vê o Antônio Junqueira quase num toque com o carro do Edgar Bueno Neto e tome linha lateral entre Antônio Junqueira e Gerson Campos. Dessa vez o Junqueira defendendo posição na aproximação para o bico de pato. Zangirolami lá na frente em primeiro, Rafael Teixeira, líder do campeonato na categoria Pro, ocupando a segunda posição. Terceiro carro branco, número 12, de Edgar Bueno Neto. Tem Antônio Junqueira, Gerson Campos, Alexei, Arthur Gama, fera do Rio Grande do Sul, que estreou na etapa passada disputada no Velocitar. Ele na reta oposta, a gente já observava nesse instante da prova, Serrato, como os três primeiros colocados já faziam uma corrida à parte, né? Sim, uma briga bonita, uma briga leal e abriu um pouquinho. Lembrando que os pilotos treinaram todo o final de semana numa condição de pista bem diferente do que aconteceu a corrida, porque teve um pouquinho de chuva, garoa, aquela tipo uma meleca que fica na pista, né? Então todos os pilotos treinaram nesse formato. E hoje, para a largada da corrida, amanheceu esse dia maravilhoso, então aumenta muito a aderência, né? O asfalto fica muito mais abrasivo, né? Seco. Então os pilotos tiveram que se adaptar rapidamente a essa condição de pista para a corrida, né? E olha aí o duelo do Nordeste, o Diogo Moscato da Bahia, o Dudu Trindade de Pernambuco, na disputa pela 7ª posição geral, eles que são pilotos da categoria Pro-Am. Um pouquinho mais atrás ali aparecendo o carro número 77 do Pedro Costa. Quem é o parceiro do Pedro Costa nessa etapa, Serrato? É nada mais, nada menos que o Batista, né? Felipe Batista, atual campeão da Stock Series, ele que é piloto da Stock Car Pro Series também, fazendo a sua estreia aqui na GT Sprint Race. E o carro que vai ser pilotado por ele daqui a pouquinho, o carro número 77. Na primeira prova, que você vai revendo em seus principais momentos na tela do Band Esportes, o carro foi do Pedro Costa. Logo atrás ali com o carro número 10, o Adalberto Batista.
Alberto Batista, que ano passado acabou perdendo a vitória na etapa de Interlagos, exatamente na linha de chegada, por 2 milésimos de segundo. O Gerson Campos veio lado a lado com ele, os dois passaram pela linha de chegada e toda a GT Sprint Race ficou olhando atônita para os monitores, esperando a atualização da cronometragem. Ninguém sabia quem tinha ganhado a corrida. O Antônio Junqueira já aparecendo na segunda posição, à frente do Rafael Teixeira, e colocava na alça de mira o carro do Luciano Zangirolami. O Luciano já tinha aberto mais de 2 segundos de vantagem. Essa vantagem veio caindo pouco a pouco, volta atrás de volta, e o Junqueira usando tudo que podia de pista e mais um pouco para tentar essa aproximação. Era uma vantagem sólida do Luciano Zangirolami. Esse tipo de vantagem não é comum na GT Sprint Race, porque normalmente os pilotos andam muito embolados, né? O equilíbrio da categoria proporciona que todo mundo ande muito junto. Mas nesse caso em especial desse final de semana, como eu já comentei, a condição de pista que mudou muito, então os pilotos, quem se adaptou um pouco mais rápido que o outro, conseguiu abrir um pouquinho mais. Quem também saiu numa condição de calibragem, acertou melhor a condição de calibragem para a corrida, também conseguiu abrir no começo, ou no final também veio um pouco mais forte, por isso esse distanciamento. E aí já caminhávamos para os 10 minutos finais da corrida, e de repente todo mundo levanta o pé, safety car na pista, para que fosse feito o resgate do carro do Roberto Poças. O Roberto Poças havia saído da pista lá na curva da junção, e por isso a necessidade da intervenção, não é nem o safety car, é o safety truck, já que a GT Sprint Race integra também os eventos do calendário da Copa Truck. Safety truck pilotado pelo nosso Rodrigo dos Santos. Aí você vê o carro do Léo Yoshi, também o carro número 72 do Giovanni Girotto, 2 pilotos da categoria AM. E no finalzinho da prova, tome ataque do Antônio Junqueira para cima do Luciano Zangirolami. Com a intervenção do safety truck, o Junqueira aniquilou a vantagem do Zangirolami. O problema é ultrapassar um piloto do nível de competência de Luciano Zangirolami. Ele veio tentando por todos os lados, por todas as curvas, ensaiou algumas estratégias diferentes para buscar essa ultrapassagem. Olha só como ele vinha ali fazendo um zigue-zague atrás do carro do Zangirolami. Nesse momento tomou linha interna, fez menção de mergulhar, recolheu ali atrás do Zangirolami, e o Serrato chamava a atenção durante a transmissão pelas plataformas digitais. O carro da GT Sprint Race proporciona muito vácuo, o que pode favorecer o piloto que vem atrás numa disputa por posição. E principalmente aqui em São Paulo, onde o início da reta é em subida, e com essa questão do vácuo, né? O Sprint Race ele começa a puxar o vácuo quando os carros têm uma diferença já de 3 carros de vão entre um carro e outro, ele já começa a puxar o vácuo. Então, por isso que aconteceu aquele caso que você comentou já hoje do recorde, segundo recorde mundial aí que tem de diferença de chegada, por causa desse vácuo, né, que proporciona puxar o carro de trás. O carro que vai à frente serve como uma barreira ali, um paredão, para diminuir a resistência do ar frontal que incide sobre o carro que vai atrás nessa disputa por posição. Sem essa resistência do ar, o carro que vai atrás ganha velocidade, e com isso os pilotos têm ali um push to pass proporcionado pela natureza, um GT ataque proporcionado pela natureza, né? Chega a dar 6, 7 km de diferença na reta do que essa diferença do vácuo. Depende da pista, né? Mas é essa média. 7 km por hora de diferença de velocidade final é muito. E olha o Junqueira enchendo os espelhos retrovisores do Luciano Zangirolami. O Rafael Teixeira vinha ali em terceiro e falava: presta atenção, eu falava nesse momento, Teixeira vai acabar levando essa corrida. Ele vinha tentando chegar, e o Junqueira abrindo para tentar aplicar um X no Zangirolami na descida do S do Senna. Eles iam abrindo a penúltima volta de prova. O Luciano, que assumiu a liderança lá na largada com uma belíssima manobra para cima do Edgar Bueno Neto. Inclusive o Edgar Bueno Neto já havia saído da corrida nesse momento. Ele acabou envolvido num toque com o Gerson Campos. E veja aí, Zangirolami, número 19, Junqueira, número 61. Dessa vez o Junqueira não recolheu, não. Só tomou a fechada de porta na descida do lago. Ele já começava a ficar impaciente, Serrato. Dava para ver que ele conseguia vir mais rápido, né? Mas aquela famosa frase, né? Chegar uma coisa, passar é outra. Mas essa situação de vácuo da Sprint Race possibilita mais, né? Essa questão de ultrapassagens, né? Aí você tomando uma carona com o Pedro Costa na penúltima volta da corrida de hoje cedo. Já voltaremos com imagens ao vivo aqui de Interlagos, e a segunda corrida da terceira etapa da Dignity Gold GT Sprint Race. Olha só o trabalho de correção do piloto ali para trazer o carro de volta.
O motor é violento, né? É muito legal essa imagem interna, né? Que aí vê o quanto o piloto trabalha, né? Parece que tá tudo retinho, tudo facinho, mas não. O cara tá brigando com o volante o tempo inteiro para segurar o carro em cima da pista. Lembra que eu falei do Rafael Teixeira na terceira posição? Olha como ele vinha se aproximando. Olha como ele vinha chegando para integrar a disputa final pela primeira posição. O Arthur Gama, o Diogo Moscato, o Rafa Seibel, logo mais atrás ali o Adalberto Batista. E quando voltamos com a imagem dos líderes, os 3 primeiros colocados absolutamente juntos. Luciano Zangirolami da categoria Pro, Antônio Junqueira da categoria Pro M, Rafael Teixeira também piloto da categoria Pro, líder do campeonato na categoria Pro. E o Junqueira tentou o bote por fora na abertura da última volta. Eles já passavam recebendo sinalização de última volta de corrida. Zangirolami sempre no traçado defensivo. Abria a última volta na liderança da prova, só que ele não tinha tanto ritmo quanto o Junqueira, não tinha tanto ritmo quanto o Teixeira. Com isso chegou todo mundo para cima de todo mundo. Olha como eles ganharam a reta oposta do Autódromo de Interlagos nessa última volta de corrida. E o Junqueira sabia que era nesse momento ou poderia não ser mais, apesar de em 2020 ele ter ganhado corrida da GT Sprint Race aqui em Interlagos, fazendo a ultrapassagem depois da última curva da prova. Colocou por dentro, mergulhou, assumiu a liderança. Quem era pedra já passava a fazer papel de vidraça. Olha como o Rafael Teixeira espalhou o carro inteirinho em cima da zebra na descida do lago. Trouxe de volta, Zangirolami manteve a segunda posição, tentava manter contato com o Antônio Junqueira para aplicar no Junqueira exatamente aquilo que o Junqueira fez em 2020. Aproveitar esse vácuo que foi explicado pelo Eduardo Serrato na subida final, ali na subida do café, antes da linha de chegada. Praticamente lado a lado, Zangirolami e Rafael Teixeira. Antônio Junqueira vinha praticamente com a vitória assegurada na categoria Pro M, podendo de novo vencer na classificação geral. Só tinha mais uma frenagem pela frente. Olha, a tentativa de mergulho do Teixeira foi o fim de corrida de arrepiar na pista de Interlagos. Quem agradecia? Antônio Junqueira. Nesse momento já não tiraria mais o pé do acelerador até ver bandeira quadriculada branca e preta. Deixou o carro esparramar inteirinho lá em cima da zebra, até um pouco além. Trouxe de volta. Já ia sentindo o sabor da vitória na primeira participação dele no automobilismo depois do nascimento da filhinha dele. Já apontando na reta de chegada para comemorar, Antônio Junqueira foi mais uma dele na GT Sprint Race. Vencedor também na categoria Pro M. E olha lá a briga pela categoria Pro. Luciano Zangirolami trazendo a reboque o carro do Rafael Teixeira. O Luciano Zangirolami foi quem ficou com a vitória na categoria Pro e na categoria AM. A vitória, mais uma dele, do paranaense Leonardo Yoshi. Ali com o carro número 78, Léo Yoshi, primeiro colocado da categoria AM. Antônio Junqueira fazendo a festa, foi mais uma dele na GT Sprint Race, Eduardo Serrato. Uma briga intensa, uma vitória linda do Junqueira, aí a comemoração dele, balançando o carro. Zangirolami que liderou praticamente a prova toda, mas como eu tinha previsto, ele teve um problema aí, o pódio, né, dos ganhadores da categoria Pro, Zangirolami em primeiro, Rafael Teixeira em segundo e Alex Seide em terceiro. Como eu havia previsto, ele saiu com uma calibragem já para o começo da prova e chegou no final, o carro dele ultrapassou a calibragem, o carro ficou muito liso. Então ele teve essa dificuldade no final da prova, mas com toda a habilidade, toda a experiência que ele tem, ele ainda conseguiu se segurar ali na frente, terminando em segundo na geral e primeiro da Pro, como está aí o... Para mim é novidade, a corrida vai começar, ele passou pelo pelotão inteiro e tomou o caminho dos boxes. Pode rolar punição por aí. A gente fica ligado, por enquanto apaga a luz vermelha. É verde, 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 começa a etapa da GT Sprint Race na pista de Interlagos. É a segunda corrida na terceira etapa da temporada 2022. Antônio Junqueira lado a lado com Sérgio Ramalho. Olha como vem por dentro o Felipe Batista. Toca fechada de porta. Já vem para ser terceiro colocado, ganhando posição em cima do Marcelo Henriques. Adalberto Batista já viu o mundo ao contrário ali na primeira do S do Senna. O Diogo Moscato veio pela área de escape. Vai retomando sua participação na prova. E o Antônio Junqueira mantendo a primeira posição. Mostrou para o Serginho Ramalho que não vai ter vida fácil se estiver pensando em vitória na segunda prova da terceira etapa. Junqueira, Ramalho, depois Felipe Batista. Quem é que vem ali em quarto? Vem o Marcelo Henriques. A quinta posição é do Arthur Gama. Dá a impressão que o Breno levou um toque na traseira, que está sendo fumaça da roda dele. Muito provável que a carenagem está pegando no pneu. Pode ser um fator a mais de preocupação para o Brandon Zonta nesta segunda corrida da etapa de Interlagos. Aí no contorno do Laranjinha, Junqueira, Ramalho, Batista, depois o Henriques e o Gama.
Na sexta posição, quem é que vai aparecendo ali? O Rafael Dias, né? Carro número 13 do Rafael Dias. Olha o Felipe Batista como já vai autografando ali com sutileza a carenagem traseira do carro do Serginho Ramalho. Felipe Batista, reconhecidamente um dos pilotos mais arrojados da nova geração do automobilismo brasileiro, vem mostrando também o seu talento na GT Sprint Race na etapa de Interlagos. Vamos pela primeira volta de corrida sob bandeira verde. O Felipe Batista já vem para cima do Serginho Ramalho, já colocou lado a lado na aproximação para a junção. Deu, chega para lá no Serginho Ramalho e o Marcelo Henriques, que para bobo não serve. Sabe aquela história do Mineirinho? Olha o que o Mineirinho fez. Ele viu a briga à frente dele, colocou por dentro, engoliu os dois e é segundo colocado. Sensacional a manobra do Marcelo Henriques. Linda a ultrapassagem do Marcelo Henriques. E o Arthur Gama também veio no vácuo, hein? Arthur Gama colocando por dentro ali, assumindo a quarta posição. Ele é o segundo colocado entre os pilotos da classe Pro-Am. Olha o Felipe Batista, vem de novo para cima do Marcelo Henriques. Vai tomar fechada de porta, não vinha tão próximo assim. O Antônio Junqueira abrindo 1 segundo e 3 décimos de vantagem sobre o Marcelo Henriques. Olha, chega para lá do Sérgio Ramalho agora para cima do Felipe Batista. Rapaz do céu, isso aí vai dar muita pauta ali no terceiro andar da torre ainda, viu? Com isso o Arthur Gama coloca por dentro, olha só, vai jantar a posição dos dois também ali na reta oposta. Ainda não. Vem atrás do carro do Felipe Batista. Antônio Junqueira é o primeiro, Marcelo Henriques é o segundo, Felipe Batista é o terceiro, Sérgio Ramalho é o quarto, Arthur Gama é o quinto. O sexto é o Rafael Dias, o sétimo é o Dudu Trindade. Na oitava posição vai aparecendo o Diogo Moscato, vinha. O oitavo já é o Rodrigo Esperafico. O Esperafico veio lá do fim da fila, já tem a oitava posição. E olha o Felipe Batista já à frente de todo mundo. Serginho Ramalho por fora, para cima do Marcelo Henriques. Marcelo Henriques reage no contorno do Laranjinha. O Arthur Gama acompanha. Pode levar melhor também em cima do Sérgio Ramalho. Ramalho por fora na primeira do S de baixa. O Arthur Gama agora por fora no contorno do Pinheirinho. Será? Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Se mantiver o traçado vai ser linda a manobra do Arthur Gama. Só que se defende bem o Marcelo Henriques. Arthur Gama conseguiu consolidar a ultrapassagem em cima do Serginho Ramalho. Ramalho número 19 vai para cima do Arthur Gama, que tem o número 9. O Arthur para cima do Marcelo Henriques, que tem o número 1. O Felipe Batista, número 77, já despachou todo mundo e já começa a olhar com uma atenção toda especial para o carro do Antônio Junqueira. O Junqueira conseguiu abrir um pouquinho por causa dessa disputa que acontece ali atrás, né? E vamos ficar de olho também no César Ramos, que já vem escalando o pelotão. Acredito que já deve passar aí em nono, décimo agora pela linha de chegada. O GT Atec para os momentos finais da corrida. Aí o Junqueira, completando a volta número 6. Vai passar também Felipe Batista. Felipe Batista fazendo a volta mais rápida dele, 1 minuto 51 segundos e 5 décimos. Aí o Marcelo Henriques tentando recuperar a posição em cima do Serginho Ramalho. O Arthur Gama acompanhando de camarote. O Arthur Gama queria passar por toda essa galera aí para ir brigar com o Antônio Junqueira pela vitória da categoria Pro-Am. Vai ficando difícil a vida do Arthur Gama nesse momento. Opa, ô Felipe Batista. Dá susto não, Felipe Batista. Vai ficando o Felipe Batista. Vai ficando o Felipe Batista, a indicação do carro lento na pista com a bandeira branca. Lá no posto de sinalização, no início da reta oposta. Com isso, Sérgio Ramalho assume a liderança da categoria Pro. Marcelo Henriques é o segundo e o Arthur Gama vai fazer um passeio pela área de escape. Arthur Gama, segundo colocado da Pro-Am. Depois vem o Rafael Dias, que também é piloto da categoria Pro. Lento o carro do Felipe Batista. Imagina a decepção lá dentro, Zé. Meu Deus. Agora, nessa situação, ele, dependendo de onde ficar esse carro aí, pode ter a intervenção de safety car, o que seria um prejuízo muito grande para o Junqueira, né? Sem a menor sombra de dúvida. O Junqueira vai tentando manter ali seu 1,5 segundos de vantagem. Agora sobre o Serginho Ramalho. E você viu o Antônio Junqueira. Não tá nem sabendo o que está acontecendo por lá. A menos que o Marcos Índio o esteja informando via rádio, né? Briga pela liderança da categoria Pro, Marcelo Henriques, de Minas Gerais, partindo com tudo para cima de Sérgio Ramalho, de Pernambuco. Atrás dos dois, tem o Arthur Gama, do Rio Grande do Sul. Na liderança, Antônio Junqueira, de São Paulo. Distribuição geográfica também é um dos pontos fortes da GT Sprint Racing. Nós temos aí todas as regiões representadas na pista. E nós temos aí o Mineirinho por fora. Por fora, usando o GT Atec, Marcelo Henriques, para marcar a volta mais rápida da corrida. Mas será que vai ter de devolver a posição? Já devolveu. Você viu que tem bandeira amarela lá no PSDP? Do posto de serviço da direção de prova? No exato instante, me parece que o Marcelo Henriques jogou fora o GT Atec dele sem perceber esse rato.
É, uma pena mesmo, porque está tendo a intervenção do safety car, então a bandeira amarela não era só naquele ponto, por isso que um piloto experiente como o Marcelo Henriques já tirou o pé e provavelmente o pessoal do rádio vai informar ele para ele posicionar o carro na posição correta que tem que ser agora, né? Lá na Moca a gente tem audiência nobre também do nosso Paulo Totaro. Paulo Totaro está devendo uma visita aqui à GT Sprint Race, não é de hoje, né, Totaro? Achei que pudesse aparecer na etapa de São Paulo, inclusive. Danilo Marangoni também acompanhando essa transmissão na tela do Band Esportes. Vamos a menos de 7 minutos da abertura da última volta. Liderança de ponta a ponta do Antônio Junqueira com a segunda posição. E agora, quem é o segundo colocado? É o Serginho Ramalho ou o Marcelo Henriques? Parece que o Henriques não está muito à vontade com essa devolução de posição, não. Mas Sérgio Ramalho é o segundo colocado, Marcelo Henriques é o terceiro, Arthur Gama é o quarto, que vem em quinto ali o Rafael Dias. O sexto é o Dudu Trindade, em sétimo aparece o César Ramos. Grande negócio para o César esse reagrupamento do pelotão. O oitavo colocado é o Gerson Campos, o nono é Rodrigo Esperafico e o décimo é Diogo Moscato. Em 11º, Giovanni Girotto. 12º, Walter Lester. O 13º, o Alexandre Cauê. O 14º, Roberto Poças. O 15º, o Lucas Mendes. Felipe Batista vai sendo creditado ainda na 16ª posição, mas já está fora da corrida. E o Brandon Zonta acabou ficando fora também, Sérgio. O que não está nada definido aí pelo jeito, que vai ser a relargada, vai ser muito interessante agora, é a briga da EM, onde estão todos um atrás do outro ali. Giovanni Girotto em primeiro, Walter Lester em segundo, Alexandre Cauê em terceiro e Roberto Poças em quarto. Desses quatro aí, eu diria que qualquer um tem total chance de ganhar na EM. Por categorias, vamos lá, Antônio Junqueira liderando a Pro-Am com Arthur Gama em segundo, Dudu Trindade em terceiro, Diogo Moscato em quarto, Lucas Mendes em quinto. Pela categoria Pro, a liderança do Serginho Ramalho com o Marcelo Henriques em segundo, o Rafael Dias em terceiro, César Ramos em quarto, Gerson Campos em quinto, Rodrigo Esperafico em sexto. Pela categoria AM, liderança do Giovanni Girotto com Walter Lester em segundo, Alexandre Cauê em terceiro, Roberto Poças em quarto. O Léo Yoshi, que venceu a prova de hoje cedo, já está fora da disputa. E como bem observou Eduardo Serrato, os 4 pilotos da AM estão juntos na pista. Não vai ter diferença nenhuma entre eles. Olha lá o carro 72, branco e roxo lá ao fundo, é o carro do líder da AM, Giovanni Girotto. E esse é o líder geral da prova, o Antônio Junqueira. Já vai dando o pé direito, já vai ganhando ritmo. Na subida do café, cola na traseira do carro dele e o Serginho Ramalho poder perder posição para o Luciano Zangirolami, que são pilotos de outra categoria. Aí, 2 motivos para ele não admitir tão facilmente isso. Primeiro, temos o Overall Championship, que é a soma de todos os campeonatos, que considera a classificação geral de cada corrida. Segundo, piloto querer perder posição, Serrato. Em que mundo que eu vivo, Eduardo Serrato? E olha essa briga maravilhosa entre César Ramos, Arthur Gama e Rafa Dias. Impressionante, né? A nova geração vai dando trabalho. E olha que o César Ramos ainda é um garoto, viu? Mas já é veterano no meio dessa meninada aí. O César Ramos é veterano, doutor Luiz. Antônio Junqueira procura no espelho retrovisor. Vem inteirinho o carro número 1 do Marcelo Henriques. Não tem diferença entre eles. Parece que o Marcelo Henriques respirou um pouquinho aliviado em relação ao Serginho Ramalho. Veja só como ele abriu vantagem. Mais de 1 segundo nesse momento ele tem de dianteira sobre o Sérgio Ramalho. Com isso, ele sente que pode ser o momento de atacar o Antônio Junqueira. Vamos a 12 voltas de corrida, essa é a 11ª. Penúltima volta de prova e o Marcelo Henriques viu a condição. Junqueira vai provando do próprio veneno, né? Foi o que ele aplicou na prova de hoje pela manhã no Luciano Zangirolami. Antônio Junqueira, Marcelo Henriques, nada de diferença entre eles. São os líderes das categorias Pro-Am e Pro. O líder da AM ainda é Giovanni Girotto, vem para tentar confirmar mais uma dele na GT Sprint Race. Descida do mergulho para o Junqueira. Olha como vem na referência o Marcelo Henriques. Tenta fazer com o maior capricho do mundo. Sérgio Maurício pediria no capricho esse contorno de junção pelo Marcelo Henriques. Sobe embutido na traseira do carro do Junqueira. Pode vir o bote por dentro, pode vir o bote por fora. É a abertura de última volta e não tem mais tempo para muito planejamento, não. Agora é a hora de colar o 3 na testa e partir pro abraço. Última volta de corrida para Antônio Junqueira. Última volta de corrida para Marcelo Henriques. Eles vão acelerando pela última vez pelos 4.309 metros do traçado de Interlagos, onde Marcelo Henriques acha um espaço para o mergulho. Assume a primeira posição o Marcelo Henriques. Será que tem troco? Do que depender do Junqueira tem sim. Marcelo Henriques na abertura da última volta para assumir a liderança na prova. O César Ramos já é o 4º colocado, senhoras e senhores. Olha como vai de novo o Antônio Junqueira para cima. Indicação de bandeira verde. Pode ter bandeira amarela lá no S do Senna, hein?
Junqueira por fora, Henriques por dentro. Vai ser bonita a descida do Lago. Eles vêm lado a lado. Eles vêm de mãos dadas. Olha o Antônio Junqueira tentando se manter ali pela linha da direita. Se ele conseguir, vai ter o laranjinha todo para ele para reassumir a primeira posição. Por fora, eu sempre aplaudo Antônio Junqueira. Vem de novo para cima do Marcelo Henriques. Ainda tem tempo para mais. Ainda tem tempo para mais. Meia volta de corrida é todo o tempo do mundo na GT Sprint Race. Antônio Junqueira é o primeiro colocado. Marcelo Henriques é o segundo. Olha quem chegou para a festa. Serginho Ramalho de novo para a festa. Olha quem chegou para a festa também, é o César Ramos. Excesso de velocidade nos boxes pro Lucas Mendes quando ele cumpriu a punição. Vai pagar mais 20 segundos lá. Ele não tá vendo nada disso aí que você vê na tela do Band Esportes. Antônio Junqueira, Marcelo Henriques, Serginho Ramalho, César Ramos, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Tá bom pra você, será? Mais uma frenagem pela frente para conhecermos o vencedor. Será que vai funcionar aquela teoria do Eduardo Serrato, do Faco na última volta, na subida do café? O Antônio Junqueira não tira mais o pé do acelerador até a corrida terminar. Vai Junqueira, vai o Henriques, vai também o Sérgio Ramalho, vai o César Ramos. Por enquanto todo mundo no pódio. O Junqueira se aproximando de mais uma vitória. Chegou a ser ultrapassado pelo Marcelo Henriques. Desceu o Lago por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Recuperou a liderança. E vem para ver bandeira quadriculada branca e preta mais uma vez. Antônio Junqueira comemora mais uma dele na GT Sprint Race. Passa na segunda posição Marcelo Henriques, é o vencedor da categoria Pro. E lá na AM, quem é que vem para a vitória na AM? Antônio Junqueira num domingo perfeito neste 1º de maio. Vai passando aqui o Diogo Moscato, vai passando lá o vencedor da categoria AM, Giovanni Girotto, para comemorar mais uma dele na categoria AM. E foi um evento maravilhoso, então para o piloto ganhar num evento desse tem um sabor a mais. Aí você vê a premiação da categoria Pro, a 3ª posição do César Ramos. Veio lá do fim da fila, veio galgando posições. O 2º colocado, Serginho Ramalho, parceiro do Luciano Zangirolami. E a 1ª posição, a vitória mais uma dele, de Marcelo Henriques, parceiro de Alex Seid. Lembrando que o César Ramos também correndo em dupla, formando dupla com o paranaense Edgar Bueno Neto. Marcelo Henriques, Sérgio Ramalho e César Ramos, os 3 primeiros colocados da categoria Pro na 2ª prova da etapa de Interlagos. Olha o nível desse pódio, Luke, né? Você falar em Marcelo Henriques, que é quem eu já falei bastante, né? Que é um monstro, é um piloto dedicado, de uma qualidade. Ele é professor de automobilismo, né? Sérgio Ramalho, que não precisa falar mais nada, e César Ramos, pelo amor de Deus. Tá certo, e nós vamos lá à área de pódio com o repórter Carlos Costa. Boa tarde, Carlos. Salve, Luke, salve, pessoal. Tô aqui com o Antônio Junqueira. Antônio, dobradinha, que fim de semana, hein? Resume pra gente como é que foi esse domingo pra você. Não, foi inesquecível, né? Interlagos sendo Interlagos, hoje uma data super especial para o autódromo, o automobilismo, né? Lembrando do Senna, lembrando de tudo. Foi imensurável, super legal, excelente, estou super feliz. O carro estava mais ou menos, mas eu consegui andar um pouquinho melhor, foi ótimo. E a comemoração? Ah, não vai ter hora para acabar, né, Luke? Por que eu tenho a ver com isso? Ele estava acompanhando a transmissão durante a corrida. Será que ele estava escutando de dentro do carro? Ele repetiu a nossa brincadeira aqui, Interlagos sendo Interlagos. Eu me senti convidado para a festa, viu, senhor? Eu também, né? E se não convidou, a gente vai do mesmo jeito. Tá aí o Giovanni Girotto já no degrau mais alto do pódio. Tá com pressa de pegar o troféu de primeiro, Girotto. Tá chamando a rapaziada por ali também. Mas ele tá certo, né? Tem que ir lá garantir o dele. O Walter Lester foi o 2º colocado, o Alexandre Cauê foi o 3º. Tá chegando por ali o Alexandre Cauê. Já tinha sido o 3º colocado na prova de hoje cedo. Cadê o Walter Lester para completar a formação do pódio? Tá chegando ali o Walter Lester. Categoria Pro-Am. Vai ter também o pódio com o Antônio Junqueira em primeiro, o Arthur Gama em segundo e Diogo Moscato na 3ª posição. O Diogo também reforçando bastante o estoque de troféus dele, a galeria de troféus dele no automobilismo. Muito legal ver o Alexandre Cauê na 3ª posição aí, mais uma vez, né? Ele que não começou bem o final de semana, com um acidente no primeiro treino. A equipe da GT Sprint Race recuperou o carro, conseguiu salvar o carro para o final de semana e não só em condições de pôr na pista, mas em condições de brigar. Então tá aí levantando o seu troféu. Parabéns, Alexandre Cauê. Aí o Alexandre Cauê, 3º colocado da categoria AM. O Walter Lester, 2º colocado, e a vitória mais uma dele, do Giovanni Girotto. Giovanni Girotto, Walter Lester e Alexandre Cauê, os 3 primeiros colocados da categoria AM. Quem é que tá com você aí, Carlos Costa?
Opa, salve Luke, tô aqui com o Marcelo Henriques, vencedor na classe Pro. Que corrida, hein, Marcelo? A gente falava até entre nós antes de entrar no ar das batalhas múltiplas e do quanto que você podia confiar no pessoal que estava batalhando ali na pista, né? Corrida super pegada, eu acho que foi do jeito que o público gosta, né? Com todo mundo se respeitando ali. Uma pena o Felipe Batista, era outro que poderia estar ali na briga, com certeza, deu algum problema ali, mas é super legal a briga com o Serginho, com o Antônio ali no finalzinho. Eu não quis arriscar tanto porque era da outra categoria, a gente precisa se erguer aí no campeonato. Belos 25 pontos aí, estamos na briga. E eu preciso mandar um beijo aí pra minha mãe que está assistindo lá na Argentina, Maria Eterna. Beijão, mãe, te amo. Um abraço aí pro Charles, que a gente fez uma live uma horinha antes sobre o Ayrton Senna, 1º de maio, a gente sempre lembra. E ele falou que ia colocar boas energias aí no carro, eu senti elas hoje. E foi uma corrida super aguerrida e dedicar isso a todas essas pessoas aí. Boa, Marcelo, parabéns, vai comemorar. Tá certo, e nós vamos formando ali o pódio da categoria Pro Am. Com a 3ª posição do Diogo Moscato, com a 2ª posição do Arthur Gama e com a vitória, mais uma dele, do Antônio Junqueira, abrindo vantagem na liderança do campeonato. A gente vai conferir também aqui a nova classificação do campeonato. Já lembrando, Serrato, que a nossa próxima etapa vai ser em Goiânia, dia 5 de junho, é isso? É isso mesmo, né? Aquele autódromo maravilhoso, cidade maravilhosa, que sempre nos acolhe muito bem, né, Lu? Aí a categoria Pro Am, Diogo Moscato da Bahia, já premiado como 3º colocado. O Arthur Gama, 2º colocado, piloto do Rio Grande do Sul. E o Antônio Junqueira, de São Paulo, mais uma vez vencedor na categoria Pro Am. Mais que isso, de novo vencendo na classificação geral. Antônio Junqueira, Arthur Gama e Diogo Moscato, os 3 primeiros colocados da categoria Pro Am, marcando o encerramento desta 3ª etapa da Dignity Gold GT Sprint Race. E o Junqueira, olha só, ele já começou a festa ali mesmo, no degrau mais alto do pódio. O Arthur Gama quase escorregou, capitalizou bem, mandou bem, né? Luke. Diga lá, Carlos. Estamos aqui com o Giovanni Girotto também, vencedor na classe AM. Corrida interessante ali naquele pelotão intermediário, tendo que... Então, como é que foi? Foi isso. No meio da corrida, um carro da frente começou a vazar óleo, gasolina, a pista começou a ficar lisa. Fiquei olhando no retrovisor, administrando a posição ali para sair com essa vitória. Maior pontuador do final de semana, então estamos saindo aqui felizes. Parabéns, Giovanni. Você fica com a imagem da vitória de Antônio Junqueira, mais uma dele. E nós vamos nos despedindo, agradecendo a participação do Carlos Costa, do Eduardo Serrato e de cada um dos amigos que nos acompanharam na tela do Band Esportes. Nosso próximo encontro já marcado para o dia 5 de junho, lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Goiânia, com mais e melhores emoções da Dignity Gold GT Sprint Racing.